E aí galera, beleza? Sou eu, Sakura Pranks. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa marreta da Harley Quinn, baseada no visual dela do último filme da Aves de Rapina, ou da fabulosa Emancipação de Harley Quinn, como você preferiu o título. Eu vou colocar essa peça aqui no nível intermediário. Ela pode ser um pouquinho complexa de fazer, mas não tanto assim. Nada que um pouquinho de esforço não seja o suficiente para você conseguir transformar um pedaço de papelão Paraná nessa peça. E se você quiser, você pode me acompanhar nas minhas outras redes sociais. Eu uso bastante o Instagram e ia ser bem legal ter você por lá. Bom, o primeiro passo para fazer essa peça é separar tanto o nosso retângulo de papelão Paraná, quanto vários círculos de papelão Paraná que são do diâmetro da nossa peça. Com isso, eu vou ter toda a nossa base para a gente começar. Para ter uma base um pouco mais fácil para ser colada, eu estou utilizando uma outra tira de papelão Paraná para fazer a união entre as duas partes das pontas, né, do nosso retângulo. Para isso, eu estou utilizando o adesivo instantâneo da Tech Bond 793 para fazer a união. Porque eu quero um adesivo rápido para que segure essa peça, mas depois eu vou fortificar todas as emendas utilizando a cola branca PVA, né, da Tech Bond extra, porque assim eu vou ter mais resistência. E o papelão Paraná reage muito bem com a cola branca, por isso a gente vai escolher ele como finalizador das uniões de todas as nossas emendas, assim as nossas peças vão ter muito mais resistência. Nesse momento a gente vai terminar de unir as duas pontas do nosso retângulo e nós vamos criar a circunferência, que vai ser a base para essa nossa marreta. Você tem que segurar ela muito bem para ela fixar, e se você tiver dificuldade, você pode usar prendedor de roupa para segurar no lugar. Mesmo com o fixador rápido do Tech Bond, o adesivo 793, essa parte pode ter um pouco de resistência, porque o papelão Paraná, ele tem uma certa resistência em si. Então, às vezes, ele não vai querer ficar no lugar. Por isso é importante que você arrume um jeito para segurar. No caso, eu vou utilizar prendedor de roupa e uns pesos que eu tenho aqui para conseguir fazer essa peça ficar no lugar. Você tá assistindo alguns vídeos em sequência e ainda não se inscreveu? Pô, sacanagem. Se inscreve no canal e ativa o sininho, senão não vai acontecer nada. Mas vai ser muito legal ter você por aqui. A gente upa vídeo todo domingo, às 19 horas, e a gente começou a upar shorts quinta-feira, também às 19 horas. Tenho certeza que você vai gostar. Agora eu vou definir onde fica o meio da minha peça para fazer o buraco da onde vai entrar o meu cabo. No caso, o cabo é bem simples, eu estou utilizando um cano de PVC de 1 polegada e vai ser ele que eu vou utilizar para fazer. Eu marco onde fica o centro, marco mais ou menos qual que vai ser o tamanho do círculo e com essas tesourinhas de cortar unha que eu falo sempre, eu gosto muito de utilizar, eu vou fazer o corte da circunferência. Eu não vou me preocupar que ele seja exatamente do tamanho da peça. Se ele for um pouquinho menor, é até melhor para mim, porque aí eu tenho certeza que o cabo vai entrar bem justo por essa entrada e aí ele vai ficar bem acertadinho. E se você quiser aprender mais como se faz props que nem essa ou outras coisas de cosplay em geral, tem bastante moldes, guias e videoaulas totalmente exclusivos, além de uma comunidade no WhatsApp, você pode dar uma olhada aqui embaixo no primeiro comentário fixado, o link para o Clube Cosplay. O Clube Cosplay é o nosso plano de assinatura para estudo sobre cosplay. Então, tenho certeza que você vai gostar. Agora a gente vai começar a preparar a estrutura da peça. Eu vou pegar aqueles círculos que a gente fez papelão Paraná e para ter certeza que eles vão estar bem retinhos, eu vou umedecer eles um pouco e vou colocar eles embaixo de alguma coisa reta, que no caso vai ser a minha mesa de corte. Para continuar a fazer a nossa estrutura da nossa peça, eu vou pegar o meu cano PVC e vou passar pelo buraquinho que a gente fez. Dá para notar que a base do meu cano PVC ela tá um pouco mais larga do que o resto, porque eu tinha utilizado esse cano para outra coisa, mas não tem problema nenhum. E a gente vai atravessar ele até o outro lado da nossa base. É muito importante que ele passe completamente para que você tenha toda a estrutura. E aí eu vou utilizar a cola quente da Tech Bond, porque ela é de uma boa qualidade, ou seja, ela vai fixar bem tanto no meu cano PVC quanto no meu papelão Paraná, e eu vou utilizar ela para colar o meu cabo. É importante que a gente passe bastante cola, principalmente nas laterais, né? Ali na parte de cima do teto, vamos dizer assim, né?
da nossa lateral para que ela fixe bem o nosso cano. Não tem medo de passar. Nesse caso, mais vai ser melhor. E como essa cola toda, esse excesso de cola vai ficar por dentro da nossa peça, não vai aparecer. E aí eu empurro bem e fixo bem na parte de cima para que eu tenha toda essa base de resistência da nossa peça. Depois disso, eu vou adicionar 2 pontos de resistência. Um dos pontos de resistência já estava adicionado. Vocês já viram que era uma parte de trás já que estava fechada, né? E aí eu vou adicionar esse daqui. Esse daqui, eles têm esse pedacinho de palito de picolé colado para dar mais resistência para essa peça, mas também para ficar mais fácil para eu poder segurar elas e arrumar, porque eu não tinha onde segurar, não tinha onde fixar. E aí depois, com ela no lugar, eu vou colocar bastante cola branca extra da Tech Bond para fechar essa união e ter certeza que ele vai ficar bem coladinho. Então o que eu fiz? Eu defini o meio da nossa marreta e foi onde eu passei o cabo, e ele também vai servir de sustentação. Depois eu coloquei 2 desses círculos um pouco distantes do cabo, na metade do caminho entre onde está o cabo e o final da nossa marreta, para ajudar na nossa sustentação, na nossa estrutura da nossa peça. E agora o próximo passo vai ser o fechamento. Só que antes de fechar a nossa peça, eu quero adicionar todos os detalhes de desgaste de madeira que tem na peça da Harley Quinn. Como eu estou fazendo baseado na imagem original, e na imagem original provavelmente foi utilizado madeira, eu tenho que replicar esse efeito com um papelão Paraná. O bom é que o papelão Paraná aceita muito facilmente você modelar ele, você descamar ele, coisas assim. Então eu vou utilizar dessa técnica. Primeiro, eu fiz um corte só e testei descamar ele, só que ele não ficou com a profundidade que eu queria. Então eu passei para uma próxima etapa. Essa próxima etapa eu fiz assim, eu recortei em definitivo todos os desenhos que eu tinha feito aonde vão ser os desgastes de madeira. E aí depois disso eu peguei e passei para o papelão Paraná, um papelão Paraná extra, o contorno mais ou menos de onde eu tinha recortado, para eu ter noção de quanto material eu precisava. E aí dependendo de quanto profundo eu quero que cada um desses entalhes sejam, eu fui colando camadas de papelão Paraná e recortando elas cada vez um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos, para que elas pareçam, para que elas lembrem uma madeira lascada. Basicamente o que eu fiz foi uma escadinha, né, de papelão Paraná. Eu fui escalonando ela e quanto mais material eu pus, mais profundo eu fiz esse entalhe de madeira. Para os 2 rachos maiores da nossa peça, eu fiz com bastante camada de papelão Paraná. Eu acho que eu cheguei a fazer 4 camadas de papelão Paraná e eu fui colando rapidamente ali com a cola adesivo 793 da Tech Bond, mas depois, como eu já comentei, eu vou reforçar tudo isso com cola branca. Isso é só para eu segurar brevemente para que eu possa fazer os recortes para facilitar. Depois que eu tinha feito todos os recortes prévios, eu vou colar cada um deles nos seus respectivos espaços, onde eu já tinha pré-definido, e aí em cima disso eu vou continuar esculpindo e acertando. Com certeza é um método bem legal de fazer, e ele é um método que deixa você bem livre criativamente falando. Então você pode escolher o quanto você vai querer cavar dessa peça e tudo mais. Ele é um falso baixo relevo, né? Você tá criando esse relevo, mas ele só tá onde ele existe, vamos dizer assim. Você não precisa que a sua peça toda tenha essa profundidade, né? E a papelão Paraná, como ele descama, como você pode tirar pequenas camadas dele, ele dá um ótimo efeito de madeira e eu fiquei bem satisfeita com as lascadas. Quem não sabe o que é feito de papelão Paraná, quando vê os lascos, tem mais dúvida ainda do que é feito. É um método muito barato, é um método muito fácil de fazer e é bem divertido. Eu tenho que confessar que eu gostei muito de fazer essa parte. Só toma bastante cuidado com os dedos e depois, para fixar 100% na minha peça, eu vou utilizar a cola branca, como eu falei. E para ter certeza que ele vai fixar bem na posição que eu quero durante a noite, eu vou utilizar prendedor de roupa para ficar no lugar. Só uma dica é você colocar essas peças levemente para baixo da onde termina a nossa boca da marreta, porque a gente vai ter que adicionar volume também na tampa da marreta. E para esses 2 volumes não brigar entre si, é interessante que você coloque a lascada um pouquinho para baixo só. Para fechar a nossa marreta, o processo é basicamente o mesmo. Eu vou posicionar a parte do papelão onde eu quero que ela fique e vou marcar onde fica cada lascado de madeira, porque ela tem que seguir o processo que a gente fez. E aí é basicamente a mesma coisa. Eu recorto e adiciono volume. Você precisa de bem pouco material para conseguir adicionar o volume, e nas partes das tampas você não precisa de tantas camadas assim de papelão Paraná, porque a lasca maior vai estar na lateral. Mesmo assim, você precisa adicionar
adicionar mais ou menos a mesma quantidade do que você colocou na lateral, para que você pareça realmente que tem uma peça profunda. A profundidade só vai ter essa ilusão real se você colocar ela tanto na tampa quanto na lateral. Assim vai parecer que tá faltando realmente um pedaço daquele pedaço de madeira, né? Tá faltando um pedacinho de madeira ali. Para facilitar essa peça encaixar na outra, eu tô tirando um pouco do excesso das bordas do que eu tinha colocado. Como eu comentei, é interessante que você escolhe um pouquinho para baixo, porque facilita. Mas outra coisa que eu vou fazer é colocar massa de EVA misturada com massa de biscuit, onde tem as emendas. Assim, eu tenho volume de massa, caso eu recorte e acabe ficando com buraco. Não é bom você ter buracos quando você for fazer esse efeito. O buraco vai fazer o efeito não funcionar porque ele não vai parecer uma peça maciça. Você tem que estar com tudo tapadinho. Aí a gente vai aplicar a cola branca e a misturinha da massa de EVA com a massa de biscuit exatamente onde tem cada um dos entalhes e a gente vai fechar tudo com cola branca. Eu coloquei alguma coisa para dar peso em cima durante a noite para ter certeza que ele fosse ficar no lugar e quando eu pressionei todo o excesso da massa que tinha saído para fora, eu tirei ele. Eu só preciso que ele fique lá. Se por um acaso ficar com buraco, eu tenho que ficar cobrindo depois. Já fica uma peça mais cobertinha. E aí eu vou não só fazer os entalhes também nas partes da tampa quando ela já estiver seca, como também eu vou ajustar, porque eu fiz as partes de cima e a de baixo, né, os tampos, um pouquinho mais largos do que em si era a minha peça, só para ter certeza que ele ia ficar bem fechadinho. De novo, muito cuidado com a mão, e se o seu estilete não estiver bem afiado, estiver ficando difícil para você fazer esse processo, eu recomendo que você afie o seu estilete. Tem vídeo aqui no canal de como afiar o estilete, ou você troca a sua lâmina, ou você pode tirar um pedacinho da sua lâmina para ter certeza que a lâmina sempre vai estar bem afiada, e isso facilita o seu trabalho, evita que você se esforce muito para conseguir o resultado. Já falei antes, mas eu gostei bastante do efeito e eu consegui devagarinho com o estilete ir criando vários relevos dentro dessa lascada. Então eu fiz um canto um pouco mais puxado, outro não puxado, um tinha uma pontinha, outro não tinha pontinha. E aí eu fui me divertindo, soltando a criatividade e imaginando o que teria acontecido aqui para ficar desse jeito. Foi um processo criativo bem gostoso, bem libertador de fazer, bem suave. Só toma muito cuidado com a pontinha dos dedos, que elas têm que ficar no lugar. Eu escolhi batida de pedra como primer para essa peça, somente porque tá frio. E se eu fosse usar cola branca, a peça não ia ficar pronta a tempo, porque ela tem que esperar secar muito mais tempo do que a batida de pedra. Eu já comentei aqui anteriormente que normalmente quando eu utilizo papelão Paraná, eu gosto de usar a cola branca, porque ela penetra um pouco mais. Mas eu gostei bastante do resultado com batida de pedra, não vou negar não. E se você quiser saber mais sobre os primers, tem vários vídeos aqui onde eu explico mais a fundo a diferença sobre eles. Mas em geral, você tem que fazer um primer na sua peça para poder preparar ela para pintura. E normalmente eu vario entre a batida de pedra e a cola branca. Cada uma delas tem os seus benefícios, as suas dificuldades, e nesse caso eu escolhi a batida de pedra, esse negócio preto que eu tô espalhando na peça. Depois que eu tava com algumas mãos de batida de pedra passada, eu acho que eu passei umas 2 demãos para ficar bem passadinho. Eu não me preocupei em deixar super liso, porque madeira não é uma superfície super lisa. Principalmente essa madeira, né? Essa madeira é mais zoada ainda, ela tem que estar com cara de acabada e detonada. Eu vou começar utilizando uma cor base, e essa cor base ela é meio amarelada, meio cor de areia, assim. E ela vai dar o subtom da madeira que a gente quer. Por quê? Porque a minha madeira ela é clara, e a batida de pedra que eu tenho aqui é preta. Então eu preciso deixar mais clara a minha base para poder facilitar a minha pintura depois. Então eu tô utilizando essa tinta PVA numa cor areia meio amarelada para fazer o tom base da nossa madeira. E lembra sempre de deixar secar muito bem entre cada uma das camadas, tanto de primer quanto de tinta. Depois que as minhas bases já estavam bem secas, eu comecei a fazer mistura de cor para deixar essa madeira ainda mais clara. Eu variei entre preparar uma mistura e passar na peça toda e ir passando e misturando na hora, porque acrescenta um pouco mais de realidade à peça, porque madeira nem sempre é tudo da mesma cor chapada. Por isso eu tenho no meu potinho ali do lado várias cores diferentes. Algumas vezes eu misturei essas cores todas juntas e passei elas para conseguir uma superfície opaca, mas depois que eu comecei a chegar na parte da finalização da pintura, eu fui misturando elas meio que ao vivo na peça para conseguir diversos tons diferentes de madeira numa única
a peça. Lembrando sempre de aplicar cores mais escuras para realçar as esculturas que a gente fez, e depois com um pincelzinho seco eu apliquei cores mais claras, para aí sim trazer toda essa escultura que a gente fez na parte lascada à vida. E aí eu vou colocar sobre essa peça o molde que eu já tinha feito anteriormente, e também vai estar disponível para vocês no site quando toda a modelagem da Harley Quinn sair, né? E esse molde vai facilitar bastante a minha vida na hora de fazer esses desenhos. Se eu tivesse que fazer tudo na mão, ia ser maior trabalheira. Então eu vou marcar onde fica cada uma dessas peças, vou fitar com fita crepe na parte de baixo, só para ter certeza que ela não vai sair do lugar, e a parte de baixo da peça, pelo menos na imagem de referência que eu tô utilizando, o losango é um pouco mais largo do que os outros, então eu não tô me preocupando que ele vai ficar super ajustadinho, isso não é minha preocupação no momento. Eu sempre vou colocar as uniões na parte de baixo, onde é ali que eu vou ajustar. E aí depois que ela tá ajustada, eu vou pegar um lápis e vou fazer uns risquinhos. Eles não precisam ser muito grossos, se você fizer ele muito marcado vai ser até difícil de você cobrir depois com tinta, tá? Então eu faço bem suave, o suficiente para eu ver cada uma das marcações, e eu vou marcar tudo, a linha de dentro, a linha de fora e cada um dos losangos. Depois que as minhas marcações estão todas feitas, eu vou retirar elas da minha marreta, né? E então a gente vai começar o processo de pintura. Dos detalhes, né? Que a gente tá pintando já faz algum tempo. Eu vou começar com a cor mais chatinha de se fazer nesse caso, que é a cor branca. Com certeza a cor branca vai ser a mais difícil da gente deixar opaca, mas também é a cor mais fácil da gente cobrir qualquer defeito com as outras duas cores que vão vir depois, que é vermelho e preto. Então a gente começa pelo branco, e eu precisei dar 3 demãos de branco para ele ficar completamente opaco do jeito que eu queria, e o vermelho e o preto são cores muito fáceis de acertar qualquer defeito. Então a gente vai fazer nessa escalinha. A gente vai começar com o branco, a gente depois vai pro vermelho, e por último a gente vai fazer o preto. Depois que a gente tinha passado o branco em tudo, pelo menos a primeira camada, a gente vai vir com a primeira camada do vermelho. O vermelho eu passei 2 camadas para ter certeza que ele ia ficar bem opaco, e eu vou utilizar um pincel um pouquinho mais largo para preencher, e depois eu vou vir com um pincelzinho mais pequenininho, mais delicado, para fazer todas as bordinhas, principalmente as pontinhas, né? Pontinha de baixo e pontinha de cima. E aí, a última coisa que a gente fez foi passar as linhas pretas, que não tem nenhum mistério, são basicamente linhas pretas. E antes de continuar a minha pintura, eu resolvi que a minha peça estava pouco detonada, eu queria que ela ficasse mais detonada. Eu tava olhando as imagens de referência e a minha peça tava muito bonitinha, tava muito inteirinha. Então eu peguei o estilete e fui debastando todas as bordas. Como as bordas, elas têm a material de união dos dois papelão Paraná, e em algumas delas tem a massa de EVA com a massa de biscuit, não é um processo difícil de fazer, porém em alguns lugarzinhos só, bem pouquinho, eu tive que adicionar massa para que ele não ficasse com buraquinho. Lembra que buraquinho é ruim, mata a nossa ilusão que essa é uma peça inteiriça, né? E aí, para completar, eu vou ter que pintar cada um desses buraquinhos novos que eu abri. Então eu vou vir de novo com a minha misturinha das cores, e eu vou aplicar uma cor mais escura onde eu quero trazer profundidade para a peça, e depois uma cor um pouquinho mais clara em volta para realçar a escultura que a gente fez. Eu vou aproveitar também para adicionar algumas outras marquinhas ao longo da peça toda e dar uma envelhecida nela de forma geral. Eu gosto bastante de usar a técnica do pincel seco, que é quando o pincel só tem um pouquinho de tinta, não tá úmido nem nada. E eu também gosto de, às vezes, bater com as pontas dos dedos para fazer com que a tinta fique mais irregular e também mais espalhada. São duas técnicas que eu gosto bastante de aplicar, eu gosto do resultado delas, e principalmente numa peça que nem essa, que é orgânica, eu acho que traz um ótimo resultado. E agora sim, com um pincel super pequenininho, eu vou cuidar de acabar todos os cantinhos. Como ela é uma peça geométrica, eu tenho certeza que todos os cantinhos estão bem feitos e bem afiadinhos. Então eu vou continuar sempre nessa sequência. Eu começo por atacar todos os cantinhos com a cor branca, depois eu vou fazer todos eles na cor vermelha, e por último eu vou dar os últimos toques com a cor preta. Porque cada uma dessas cores vai ser mais fácil de acertar do que a outra, e elas vão acabar se auto-corrigindo no processo. É importante lembrar também que cada uma das camadas tem que estar seca, senão você vai começar a misturar as suas cores, e isso não é bom, elas têm que estar separadas. O preto é a última coisa que a gente faz, e se você for com um pincel bem macio, com a ponta mais redonda ou bem quadradinha, você consegue fazer as bordas quase todas numa pincelada só. E é importante notar também que eu não passei tinta por cima do lascado, porque afinal, se lascou depois que a pintura já existia nessa peça. Então eu fiz contorninho bonitinho em volta de onde estava lascado, para parecer que quando lascou, tirou a pintura. E agora eu vou começar a fazer os últimos detalhes, que é a carinha sorridente dos dois lados do nosso porrete e as escritas. Para a carinha sorridente, eu fiz esse pequeno template de papel mesmo na hora,
mas também vai estar disponível para vocês junto com os moldes da Harley Quinn quando entrar no site. E depois que eu fiz o risco com o lápis, não precisa ser um risco muito grosso, como eu já repeti, senão fica difícil pra gente cobrir. Eu vou vir à mão livre, como eu fiz o resto das coisas, com a tinta vermelha, seguindo o traço que eu tinha feito para fazer a carinha sorridente. Primeiro eu venho com o vermelho e para ter certeza que ele vai escorrer direto na peça, né, que ele vai escorregar sem ficar fazendo muitas marcas de pincel, eu tô umedecendo meu pincel devagarinho, não misturando nem diluindo a tinta, mas umedecendo meu pincel, e assim fica mais fácil da gente conseguir fazer esse sorriso largo numa pincelada só praticamente. Não exatamente, mas praticamente. E aí eu repito esse método para fazer os xizinhos dos olhos, e aí depois eu vou repetir isso com a tinta preta e com um pincelzinho menor para fazer o acabamento da peça. Agora, antes da gente fazer as escritas, eu vou mascarar a minha peça para que a gente faça a pintura do cabo. Eu acho importante a gente ter feito essa pintura do cabo até antes, porque se você não mascarar direito, você pode acabar sujando essa pintura que você já fez, que deu tanto trabalho. Mas se você fizer uma máscara bonitinha, dá super certo. Eu vou utilizar a fita crepe da Tech Bond para cobrir toda a volta do meu cabo com bastante delicadeza. E depois eu vou utilizar vários papéis de rascunho para fazer a cobertura grossa, né, a volta do nosso marreta. Aí por último eu finalizo as bordinhas todas bonitinhas, e aí depois que tá tudo coberto eu levei lá pra fora no lugar arejado e eu cobri todo o cabo, né, com a Super Color Expression da Tech Bond. Ela é uma tinta extremamente grossa e é importante que você siga a instrução da lata de chacoalhar ela por 3 minutos, porque senão ela tem realmente uma textura pesada. Ela é uma tinta de qualidade, super opaca, com acabamento muito bonito. Eu estou apaixonadíssima por essa tinta. Depois que a nossa pintura está completamente seca, a gente vai trazer para dentro e vai tirar toda a nossa máscara. É basicamente tirar todo esse papel que a gente usou para enrolar na nossa peça. E aí, para completar o meu cabo, eu vou utilizar tirinhas de esse plástico que parece corino, mas não é, ele é um plástico. Mas se você tiver corino, você pode usar fita isolante também, se você quiser. E a gente vai fazer as duas pontas do cabo. A ponta que está colada próximo da cabeça da marreta, né? E a ponta final, a ponta do final do nosso cabo. Então aí eu vou pegar a minha marreta e eu vou utilizar de novo o adesivo instantâneo 793 da Tech Bond para colar essas tirinhas, tanto nas duas pontas que eu citei. É muito fácil de fazer, você enrolar isso nessas duas pontas e nem precisa de muito material. Vai colando, vai enrolando, vai colando e vai enrolando até você estar satisfeito. E aí você faz a finalização da peça da melhor forma possível. No caso, eu tentei colocar elas para as laterais da minha peça e deixar elas o mais bonitinhas possível, o mais retinha possível. Ficou bem legal a finalização e eu gostei bastante. O último toque que eu fiz foi utilizar uma misturinha de massa de EVA com massa de biscuit para fechar a parte de baixo do nosso cabo. Você pode utilizar N coisas diferentes para fechar essa parte, mas como eu já tinha essa mistura feita, foi ela que eu utilizei. E foi basicamente enfiar a massa dentro do cano, deixar ela bonitinha, redondinha e esperar secar. Você pode utilizar também, tem uns pés de cadeira de plástico que você compra na feira, deve dar uma ótima finalização. Só que eu recomendo de colocar antes de colocar a fita na parte de baixo, porque a fita ajuda no acabamento. E agora a gente vai entrar no processo de fazer os escritos, e olha, isso me deu trabalho. Eu fiz eles 3 vezes e eu não consegui acertar a sequência dos escritos de acordo com a minha imagem de referência. O Miguel me ajudou. O Miguel tá começando um canal no YouTube, eu vou aproveitar e deixar aqui o link para vocês se vocês quiserem ver o canal do Miguel. E o Miguel me ajudou com o que estava escrito. Só que a imagem de referência e os escritos não estavam batendo. Eu acho que eu estava usando 2 imagens de referência diferentes, 2 porretes diferentes para fazer essa peça. Ou seja, cada um deles estava com a escrita numa ordem diferente. E por isso que elas não estavam dando certo de acordo com o que eu precisava escrever. Comecei escrevendo elas bem de leve com lápis aquarela, o que foi uma ótima escolha porque eu consegui apagar e reescrever 2 vezes. Mas depois da 3ª vez que eu ia ter que reescrever tudo de novo, eu cansei. Decidi que pra mim tava bom o suficiente do jeito que tava
então eu comecei a passar pra tinta. Só se você prestar muita atenção, você repara que as frases não estão na ordem certa, mas para impacto visual tá bom o suficiente. Mas não se preocupem, no molde que vai estar disponível em breve para vocês, esses escritos vão estar na ordem certa, com orientação de como escrever cada um deles certinho, para vocês não se perderem, que nem eu me perdi. Para fazer os escritos, eu tô utilizando os menores pincéis que eu tenho, e eu tô umedecendo bastante a minha tinta e o meu pincel, para ter certeza que eles vão escorregar na minha peça e causar o menos tipo de erro de pincelada e coisas assim. Mas é bem difícil fazer uma letra cursiva numa base circular. É bem difícil essa parte, não se julgue fortemente. Se você quiser, você pode acabar fazendo essa parte toda direto no lápis aquarela. Eu acho que dá um resultado interessante, mas se você tiver alguma caneta permanente no qual você se sinta mais confortável para desenhar, também é uma opção. E aí, a última coisa que eu fiz depois de completar os escritos foi pegar um pouco de tinta preta e adicionar várias marcas de sujeira, principalmente vindo das bordas da nossa marreta. Eu tô utilizando a técnica de pincel seco, ou seja, a tinta tá bem sequinha, né? E eu tô adicionando não só as marcas de sujeira na borda, mas também em toda a parte onde tá o sorriso, né? Eu gosto bastante de adicionar sujeira, marca de batalha e coisas assim na peça. Então, com certeza, essa foi uma peça que eu me diverti bastante fazendo, porque ela tem todos esses elementos que eu acho tão legal. Depois que eu adicionei bastante dessas marcas de sujeira, tanto no preto quanto no amarelo, eu peguei o vermelho, retoquei um pouquinho o losango que tava meio estranho, que tinha ficado manchadinho, e eu vou pegar um pincel bem fofinho que eu tenho aqui e eu vou utilizar ele para fazer um splash de que seria uma marca de batalha no nosso porrete. Alguém, infelizmente, acabou dando de cabeça nele, coitado, e ficou sujinho. Eu tô diluindo um pouco a tinta, tô deixando meu pincel bem úmido para que eu consiga fazer esse movimento com o dedo e aí fazer o splash de tinta. Eu também estou utilizando a ponta para acrescentar bastante material, principalmente nas bordas, e depois eu vou utilizar o meu dedinho sujo para manchar mais um pouquinho aqui e ali, como se fosse que eu tivesse segurado a peça. E é isso. Foi assim que ficou a nossa peça final. E se você quiser apoiar o canal, você pode se tornar um polvinho. Os polvinhos são os membros de canal aqui do YouTube. Tem um botão aqui embaixo, seja membro. Vai lá e dá uma olhada. A partir de R$ 1,99 você ajuda a gente já um montão. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que vêm ajudando a gente a criar conteúdo aqui no YouTube desde o ano passado. Vocês são incríveis, maravilhosos e com certeza vivem dentro do nosso coraçãozinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Com certeza esse efeito de madeira com papelão Paraná é bem legal de fazer e você pode aplicar em outras coisas. E como sempre, lembre-se que para você ter uma peça bem estruturada, o cano tem que ir até a parte daqui da nossa peça. Ele atravessa e vai até aqui. Assim, você consegue que a peça fique mais estruturada. E se você notou de perto o tutorial, você deve ter notado que eu escrevi errado nessa marreta, mas não tem problema. Quando vocês forem ter acesso ao molde, ele vai estar escrito certo. É que eu já tinha errado umas 2 ou 3 vezes e eu acabei... Pra mim tava bom do jeito que tava, mas a ordem das letras com certeza tá errada, mas ela vai estar acertada pra vocês quando o molde estiver no site. Eu não sei se ele vai entrar junto com esse vídeo, mas com certeza nas próximas semanas ele já vai estar online pra vocês poderem adquirir. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado bem legal e até a próxima.